Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma homilia diária. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus em uma cena de grande tensão espiritual. Ele é convidado a uma refeição na casa de um dos chefes dos fariseus em um dia de sábado. Ali, sob o olhar atento e desconfiado dos doutores da lei, encontra um homem doente, um hidrópico. E é precisamente diante desse sofrimento humano que Jesus revela a face mais pura de Deus, a compaixão que ultrapassa toda a rigidez religiosa. Os fariseus observam Jesus procurando um motivo para acusá-lo, mas Jesus, com serenidade divina, pergunta: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Eles se calam, e o silêncio deles é o silêncio de quem conhece a letra, mas não o espírito da lei. Então Jesus toma o homem pela mão, cura-o e o despede livre. Este gesto resume todo o Evangelho. A misericórdia é mais sagrada do que o descanso, e o amor é cumprimento perfeito da lei. Jesus não despreza o sábado, mas o devolve ao seu verdadeiro sentido. O sábado é o dia em que Deus quer ver o homem restaurado e não oprimido por regras. Para compreender ainda mais a profundidade deste Evangelho, a liturgia de hoje nos apresenta a primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, na qual o apóstolo Paulo revela o drama de seu coração. Ele sofre porque seu próprio povo, Israel, não reconhece o Messias. O apóstolo Paulo diz com emoção: tenho uma grande tristeza e uma dor incessante no coração. Quisera eu mesmo ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os israelitas. Que palavras impressionantes, justamente porque Paulo ama tanto o seu povo que estaria disposto a perder tudo, até a comunhão com Cristo, se isso pudesse trazer a salvação de Israel. É um amor que ultrapassa o próprio interesse, uma compaixão que se assemelha à de Jesus. Ora, no Evangelho, Jesus olha para o homem hidrópico e não pensa em si mesmo. Ele sabe que será criticado por curar em dia de sábado, mas mesmo assim cura, porque amar é mais importante do que preservar a própria imagem. Assim, como Paulo sofre pelo seu povo, Jesus sofre pelo fechamento dos corações. Ambos revelam que o verdadeiro amor é aquele que se entrega, que se arrisca, que não calcula. Os fariseus conheciam bem a lei, não compreendiam o coração de Deus. Eles sabiam o que estava escrito, mas não sabiam o que estava vivo. O apóstolo Paulo, que também fora fariseu, entendeu isso após encontrar Cristo. Ele percebeu que a lei sem amor se torna uma prisão e que o amor, quando verdadeiro, é o cumprimento da lei. Por isso, Paulo fala de um sofrimento que nasce do amor. É o sofrimento de quem ama e não é compreendido. Jesus também experimenta essa dor quando vê o endurecimento dos corações. Ele cura um homem e, em vez de alegria, encontra reprovação. E, no entanto, ele não desiste. Assim também, Paulo não desiste de seus irmãos, mesmo que o rejeitem.
Esse paralelo é belíssimo. Paulo ama os que o rejeitam e Jesus cura os que o vigiam. Ambos ensinam que a verdadeira santidade não está na frieza do cumprimento, mas na capacidade de amar sem medida. A doença do hidrópico, corpo inchado de água, é um símbolo espiritual profundo. Os padres da igreja diziam que esse inchaço representa o inchaço do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E é justamente isso que Jesus quer curar também em nós: o coração endurecido, inflado de si mesmo, incapaz de se dobrar diante do sofrimento alheio. São Paulo, em Romanos, mostra o oposto do orgulho, mostra a humildade de quem se oferece em sacrifício pelos outros. Ele se esvazia de si como Cristo se esvaziou na cruz. E esse esvaziamento é também cura. É quando deixamos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar com os olhos de Deus, olhos que se compadecem, que tocam, que levantam. Papa Francisco, comentando o Evangelho de hoje, dizia certa vez: o amor de Cristo não conhece o descanso, porque o sofrimento do irmão não espera o fim do sábado. Que palavra atual! Em tempos em que tantas pessoas sofrem sozinhas, física, emocional e espiritualmente, Jesus nos convida a colocar o amor acima da formalidade. Cumprir a lei é importante, mas cumpri-la sem amor é traí-la. Hoje, o Espírito Santo nos chama a unir o fervor missionário de São Paulo e a ternura curadora de Jesus. Devemos ser cristãos que, como Paulo, sofrem pelo amor e pelo bem dos outros. E como Jesus, agem para libertar, mesmo quando isso incomoda. O amor não espera o momento certo, ele é o momento certo. Queridos irmãos, a liturgia de hoje nos ensina que a fé sem amor é vazia e a lei sem misericórdia é morta. Jesus e Paulo, cada um à sua maneira, nos mostram que o verdadeiro culto a Deus é fazer o bem, aliviar dores, restaurar vidas. Que esta palavra nos cure da indiferença, que nos dê coragem de tocar o sofrimento alheio. E que o amor de Cristo, que se manifesta na cura do hidrópico e no coração ferido de Paulo, se torne também o motor de nossa missão. Rezemos assim. Senhor Jesus, Tu que curastes em dia de sábado e choraste pelos corações endurecidos, cura também em nós o orgulho e a indiferença. Dá-nos o coração de São Paulo, que sofre pelos que ainda não Te conhecem. Faz-nos instrumentos do Teu amor que liberta, mesmo quando isso nos custa críticas ou incompreensão. Que em nossas mãos o mundo veja a Tua misericórdia e em nossos gestos o Evangelho em ação. Assim seja. Amém. Deus abençoe você em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.